Nós convidamos, então, para compor o palco deste painel que tem como tema vulnerabilidades técnicas, jurídicas e ambientais do sistema elétrico brasileiro, como mediador do painel, o jornalista Túlio Milman. Túlio Milman é graduado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O primeiro emprego de Túlio Milman foi no jornalismo, foi no Correio do Povo, como correspondente internacional. Em Barcelona, ele foi correspondente internacional e, em seguida, foi contratado pelo grupo RBS, onde permanece até hoje. Túlio é colunista do Informe Especial do Jornal Zero Hora e comentarista do Jornal do Almoço na RBS TV. E os nossos painelistas. Primeiro painelista que convidamos ao palco, o deputado federal Pompeu de Matos. Pompeu de Matos foi eleito o vereador mais votado de Santo Augusto, depois tornou-se o prefeito mais jovem do Brasil, com uma gestão marcada pela forte atuação na área da educação. Foi eleito por 2 vezes deputado estadual, depois foi eleito por 3 vezes o deputado federal mais votado do PDT gaúcho. É vice-líder do partido no Congresso Nacional e presidente do PDT no Rio Grande do Sul. Foi membro das comissões de Constituição e Justiça, de Orçamento e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. No 4º mandato como deputado federal, Pompeu de Matos é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Concessões do Setor Público de Energia Elétrica. Pompeu de Matos é autor da PEC número 45, de 2015, que estabelece a não obrigatoriedade de licitação quando a União optar pela prestação direta de serviços e instalações elétricas através de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Também é autor do PL número 308, também de 2015, que dispõe sobre a redução de 25% sobre o saldo da CRC, aplicado somente após efetivadas as quitações e compensações autorizadas por esta lei, limitando-se a redução ao montante do saldo credor remanescente em favor do concessionário. Também convidamos para compor o palco, como painelista, Guilherme Pereira Baggio. Guilherme Baggio é advogado, sócio fundador do escritório Baggio e Costa Filho, Sociedade de Advogados, mestre em Direito dos Negócios e da Integração Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também fez sua graduação. Participou do Programa de Regulação Econômica na Universidade da Flórida. Ex-consultor jurídico do Ministério de Minas e Energia e ex-membro do Conselho de Furnas Centrais Elétricas e do Conselho de Administração da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE. Advogado licenciado da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE. Entre 2013 e 2008, foi o responsável jurídico pela elaboração e implementação do novo modelo do setor elétrico. Foi consultor na elaboração das medidas provisórias que trataram das prorrogações das concessões de energia elétrica e do novo modelo de exploração portuária. Também convidamos para compor o palco Ana Pellini. Ana Pellini é secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, servidora pública do Estado e graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instituição onde atuou como professora. Ana Pellini é também mestre em Administração Pública, natural de Caxias do Sul, foi auditora da Secretaria da Fazenda do Estado, diretora-geral do Tribunal de Justiça, diretora-geral da Secretaria Estadual da Segurança Pública, pasta que também comandou de fevereiro a maio de 2007, e presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, de maio de 2007 a agosto de 2009. Esteve à frente da Secretaria-Geral de Governo entre agosto de 2009 e dezembro de 2010. Antes de assumir a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul, Ana Pellini atuava como secretária de Licenciamento e Regularização Fundiária da Prefeitura de Porto Alegre. Também convidamos para compor o palco Rafael Volquinde. Rafael Volquinde é diretor técnico da FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. De imediato, então, nós passamos a palavra ao jornalista Túlio Milman para a condução dos trabalhos deste painel.
Muito bem, bom dia aos nossos painelistas, bom dia ao público. Rapidamente, só explicar como vai ser o funcionamento desse painel e essa dinâmica que vai reger os nossos trabalhos durante o dia. No começo, cada um dos palestrantes, ou cada um dos módulos da palestra, terá 20 minutos para fazer uma explanação inicial, e depois a gente quer fazer disso também um bate-papo, uma conversa, inclusive com a presença do nosso primeiro painelista aqui também, para responder as perguntas de vocês. O único pedido é que elas sejam encaminhadas por escrito, já podem ser desde já, as nossas assistentes vão estar por aí, basta levantar o braço discretamente, ou nem tão discretamente assim, para que elas vejam. As perguntas chegam até aqui e eu vou fazendo as perguntas para os nossos painelistas. Então, a gente tem 1 hora aqui para dividir e mais 20 minutos, meia hora, para fazer um bate-papo, para interagir com a plateia e poder construir juntos. Essa é uma baita oportunidade que a gente está tendo hoje aqui de poder ouvir, interagir, conversar e principalmente avançar nessa questão que é tão delicada e tão importante para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o nosso querido e amado planeta Terra. Então, deputado Pompeu, eu lhe passo a palavra. O senhor não é debate eleitoral, mais ou menos 20 minutos. Se quiser um pouquinho menos, um pouquinho mais, não vai soar uma campainha. Então, a palavra é sua. Bom dia a todos. Quero dizer da honra que tenho de poder estar aqui nesse momento de debate, de discussão, eu diria assim, de embate, de contraponto, de análise, de fundamentação e fundamentalmente, de encaminhamento da questão energética no Brasil, de uma forma muito especial aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Quero aqui cumprimentar cada um dos meus colegas que vão também participar do painel. Quero cumprimentar o Alexandre, nosso presidente do SENGE, que está aqui. Me permita citar aqui o Schreiner, nosso parceiro de muitas caminhadas, e também o Dr. Carrion, que já foi presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Enfim, a tantos quantos temos a honra de nos dirigir nesse momento. Eu quero aqui, primeiro, reafirmar que, naturalmente, eu não sou um expert em energia elétrica, nem da geração, nem da produção, tampouco da transmissão. Eu sou político e não tenho vergonha em ser político, muito embora haja muitos problemas políticos e que envergonham a nós todos. E nós, os políticos, via de regra, sabemos de tudo um pouco, mas de um pouco nós não sabemos tudo. Nós somos, na verdade, instrumento de encaminhamentos e por conta do que a gente recebe dados, informações, busca tomar conhecimento, se aperfeiçoar e, a partir daí, como um instrumento, dar os encaminhamentos necessários e a fundamentação que precisa para as demandas dos segmentos da sociedade e, no caso específico aqui, da questão energética. Se isso é verdade, não é menos verdade que eu tenho participado, já há bastante tempo, no debate sobre a energia aqui no nosso estado especificamente. Até porque eu posso dizer que venho de longe, e venho de um segmento que vem de mais longe ainda, e que tem uma identidade com o setor energético aqui no Rio Grande do Sul, especialmente. E aí, nesse aspecto, não é demais dizer que eu sou trabalhista, sou do PDT, sou do time do Brizola. E o Brizola tem tudo a ver com a Companhia Estadual de Energia Elétrica. E vice-versa, de forma recíproca, porque foi alguém que trancou o pé em favor da energia do Rio Grande, em favor de uma empresa estatal, de qualidade, competente, enfim, e que trouxesse, como de fato trouxe, o desenvolvimento do Rio Grande nos mais longínquos recantos do Rio Grande, nos tempos mais difíceis, no momento mais inadequado, inóspito. Lá estava a CE fazendo a sua parte. Hoje são outros tempos, mas nós não podemos esquecer quem nós somos, de onde nós viemos, por onde nós passamos, para compreender onde é que nós estamos e sinalizar para onde é que nós vamos. Mais do que o Brizola, eu me lembro aqui do Colares, que foi um parceiro também, e eu já era deputado junto com o Colares, lá, quando o Colares era governador, eu era deputado estadual em 90. Depois o DIP, Ayrton Langer, o DIP, outro parceiro. Junto com o DIP, a nossa Dilma Rousseff.
hoje presidente da República, mas no PDT, secretária de Minas e Energia e parceira, né, desse ente público significativo para a economia do Rio Grande, chamado CE. Se isso fosse pouco, eu acrescento ainda mais o Vieira da Cunha, outro grande parceiro, aliás, foi quem subscreveu aquela famosa ação que a CE propôs contra a União, junto com o governador Collor, junto com a própria, hoje, presidente Dilma, quando então ministra, quando então secretário de Estado, e que redundou naquele recurso que o Estado recebeu de 3 bilhões da União e que tem muito mais ainda para receber, que é só o primeiro passo. E poderia espichar a conversa nessa parceria, né, de trabalhistas que estiveram e estão e caminham lá da CE, como o deputado Adroaldo Loureiro e agora mesmo o próprio deputado Ciro Simone, que faz uma frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, em defesa, né, das concessões públicas. Frente parlamentar que replico lá em Brasília, e já criamos, já fundamos, já instalamos, e que está funcionando exatamente para trabalhar de forma objetiva, com transparência, com amplitude, para que esse tema possa ser debatido de forma muito positiva e que haja uma compreensão mais profunda do significado do que são as concessões, né, no nosso país, especialmente na área da energia elétrica. Bom, dito isso, eu quero dizer que nós temos preocupações, há um diagnóstico que todos estamos fazendo, que o SENGE faz, que a Fundação CE faz, que a própria CE faz, que a diretoria faz, que o governo do Estado faz, que o governo federal faz, que a política, que os políticos, que os funcionários, enfim, que todos nós fazemos, que nós temos aí alguns desafios importantes pela frente. E o maior dos desafios é exatamente agora a renovação da concessão da CE Distribuição. Via de regra, em todo o país nós temos aí a renovação das concessões. E sabemos que tem interesses, ou como diria o doutor Brizola, tem interesses. E muitos interesses. Legítimos alguns, outros nem tantos. Mas que nós temos que estar atentos para dar nome aos bois, ver quem é quem, separar o joio do trigo e que a gente possa ter a compreensão muito clara. E está aí, daqui a semanas, está vencendo o prazo. É verdade que nós precisamos ter essa questão posta como uma preocupação premente. Ela era mais do que permanente, agora ela é urgente, exatamente por conta do prazo, e nós estamos correndo contra o tempo. Diz que a gente dá tempo ao tempo para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. E agora é a hora. Então a gente tem que despertar. Quem madruga, Deus ajuda. Boi lerdo bebe água suja e quem chega primeiro na fonte bebe da melhor água. Já em 2012 a CE manifestou seu interesse na renovação da CE Distribuição. E o governo ficou inerte. O governo ficou assistindo. E é importante dizer que essa preocupação é maior quando sai o decreto em cima da hora, com exigências macro. Não vou dizer que sejam cartas marcadas, não quero chegar a esse exagero, mas a preocupação é grande. E no nosso caso específico da CE, muito pior, porque a CE, ela tem uma série de virtudes que ao longo da história ela construiu por conta daquilo que ela foi acrescentando no desenvolvimento do Rio Grande, mas ela tem uma angústia muito grande, porque a CE, quando foi privatizada, ela teve dois problemas. Um, que ela entregou uma parte muito boa do seu ativo, né, da sua receita, e ficou com toda a parte ruim do seu passivo. Ou seja, o que era bom foi para lá e o que era ruim ficou para cá. E a CE tem que aguentar. E aí falam mal, por conta de como está, mas não viram como chegou. Aliás, viram, mas não querem admitir. E o pior cego não é quem não vê, é quem não quer ver. E só quem não quer ver é que não vê o que está acontecendo e o que aconteceu. E isso a gente precisa dizer de forma assim muito clara, muito transparente. E para provar isso que digo, além desse aspecto, e eu na época participei muito ativamente, eu falava com o Túlio há pouco, eu fui cognominado o Miquim, era o Miquim do Brito, porque eu briguei muito contra a privatização da CE, contra a privatização da CRT, da Caixa Econômica Estadual, todo aquele sistema de privatização,
Eu dizia que iam botar a raposa dentro do galinheiro e, pela natureza do bicho, a raposa ia comer a galinha, matar os pintos, quebrar os ovos, não ia sobrar nada. E foi o que aconteceu na CRT, foi o que aconteceu na Caixa Econômica Federal, só não aconteceu na CE, porque teve gente mais renitente, mais resistente, que trancaram o pé, cravaram o facão no toco, deixaram o cabo tremendo e fizeram a diferença. E esses estão aqui resistindo, alguns com cabelos brancos, outros até sem cabelo, mas estão aqui. Então, isso faz a diferença, e eu tenho consciência dessa luta, essa luta é de vocês, é minha, é nossa, é de quem tem consciência da importância do que é gerar, do que é transmitir, e principalmente do que é distribuir a energia elétrica. Tudo isso redundou, inclusive, depois na ação que foi proposta lá em Brasília, e que resultou no 1 bilhão e 800 milhões para a CE distribuição, e depois, e aí 1 bilhão e 200 para a transmissão e a geração. Mas o desafio agora está exatamente na renovação, como disse, e por conta desse decreto, nós temos que despertarmos e fazermos o embate. Nós já tomamos iniciativas lá em Brasília. A primeira delas, apresentar a PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que já era uma luta do Vieira, que eu retomei. Esse projeto de emenda constitucional deixa claro de que na hora da concessão, sendo um ente público, né, e onde o Estado esteja envolvido, e quando se fala em Estado, e leia-se União, Estados federados ou municípios, ou seja, entes públicos, a concessão não precisa ser licitada, porque nós sabemos que há uma diferenciação muito grande entre o que é a empresa pública e o que é a empresa privada. E eu dou um exemplo, no caso da energia elétrica. A empresa pública e a empresa privada, se fosse uma rodovia, o que era uma e o que seria outra? A empresa pública seria uma estrada cheia de curva, uns quantos buracos, pardal, lombada eletrônica, esses radares de longa distância, a polícia, o guarda atacando, exigindo documento, conferindo a carteira, liberando, segurando, travando a rodovia. De vez em quando, uma com a ponte que tem elevada, que tem que levantar a ponte, tem que esperar. Essa é a estrada onde nós temos que percorrer. Exigências tais, tantas, tamanhas e algumas absurdas, exageradas. Quando não tem lá um TAC, um termo de ajuste de conduta, está lá o Ministério Público, todo mundo fiscaliza. Todo mundo fiscaliza. Enquanto que a empresa privada, aliás, terceirização, que é um tema angustiante, a empresa privada é uma estrada leve, livre e solta. Não tem lenço, não tem documento, não tem guarda, não tem pardal, não tem lombada eletrônica, e vai do jeito que vai. Aí, é claro, eles chegam antes, porque as exigências são menores. Mas a empresa pública é da essência, da natureza, da razão de ser do Estado, de nós, cidadãos. E nós temos que ter essa leitura muito clara, e por isso nós temos que fazer a diferenciação e buscarmos o nosso espaço. Por isso, nós fizemos esse projeto de emenda à Constituição exatamente para nós termos um instrumento de luta e vamos inseri-lo no contexto dos debates na Câmara dos Deputados para que a gente possa avançar, inclusive dentro da frente parlamentar, que é o outro instrumento que nós criamos exatamente para nós avançarmos nesse debate e, ao mesmo tempo, o projeto de lei, por conta da diferenciação de tratamento que a União está tendo, com 4 estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Alagoas, que tem uma diferenciação de recursos que as empresas públicas desses 4 estados perderam, e perderam milhões, deixaram de arrecadar, e nós queremos buscar isso como fonte de arrecadação, como direito, como algo que nós não podemos abrir mão, exatamente em função de que é legítimo. Outros estados têm, por que nós vamos deixar de ter? Então, nós precisamos deixar isso muito claro e muito transparente. Portanto, a saída para o problema da energia no Brasil, a gente sabe que tem 1000 nuances, tem N alternativas. Eu vi aqui o nosso palestrante anterior que fazia aqui as suas revelações, ponto por ponto, quando ele falou no Rio Uruguai, lá me deu um arrepio, porque eu sou das barrancas do Uruguai, e sei lá da história de Machadinho, e agora nós estamos lá na Garabi, lá em Garruchos, para sair outra usina, sei lá, de Belo Monte, nós sabemos de tudo, mas a verdade é que nós temos que cuidar exatamente da nossa CE aqui no Rio Grande do Sul.
Se nós não fizermos por nós, quem fará? Se eu não for por mim, quem será? Se eu não gostar de mim, quem vai gostar? Se a gente não se ajudar, ninguém vai ajudar a gente. Então nós temos que tomar por nós, para nós, a ação e a atitude de fazer o contraponto e fazer o enfrentamento. Agora, com o decreto apresentado pelo governo, nós vamos ter um curtíssimo prazo para fazer mínimas discussões. Nem sei se vai dar tempo. Mas nós temos, na semana que vem, já chamar a responsabilidade para fazer alguns debates, fazer algumas discussões, e mais do que debates e discussões, apresentar contribuições, apresentar sugestões. Porque se nós ficar aqui, na beira da estrada, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, ela chega. Como diria o Raul Seixas, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pegar o decreto e aqueles que são mais experts, os estudiosos, os entendidos. Nós somos os canais. Eu quero ser este canal. Mas eu quero receber a coisa assim, como diria o seu explicadinho, a miúde, para que a gente possa lá e discutir com altivez, com firmeza, com voz, com visão, com clareza, com transparência, com convicção, porque só convence quem estiver convencido. E só quem está convencido é que pode convencer. Então, que a gente possa convencer lá e fazer as mudanças, os ajustes, as correções que precisa, porque se nós deixarmos, escapa pelo vão dos dedos. As nossas empresas públicas no país, da área de energia, são muitas, mas às vezes elas atuam separadas. Elas atuam em dissintonia, distanciadas, cada um olhando para si, para o seu próprio umbigo, para a sua própria angústia, para a nossa própria necessidade, pelo seu viés. Como se fôssemos todos diferentes. Eu diria que as empresas públicas de energia elétrica, elas sim têm as suas peculiaridades e as suas particularidades. Elas são, no exemplo que dou, na metáfora que faço, como se fossem os dedos da minha mão, os dedos das nossas mãos. Nenhum dos dedos da nossa mão é igual ao outro, podem reparar. São todos diferentes. Agora, quando eu quero a mesma coisa, a minha cabeça se determina, o meu corpo se afirma, meu braço se estende, a munheca enrijece, minha mão se abre e meus dedos se fecham. E os 5 que são diferentes pegam junto. E depois que a gente pega junto, depois que a gente agarra, a gente não solta mais. Então, se nós tomarmos atitude assim, ainda com as nossas diferenças, ainda com as nossas nuances, ainda com as nossas peculiaridades, como é o caso aqui, nesse projeto de lei específico que apresentei, que beneficia o Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Alagoas, estados totalmente diferentes por sua economia, enfim, por seu viés político, inclusive, não importa. O importante é o que nós queremos, o objetivo, a meta que nós pretendemos atingir. Essa é a diferenciação. Por isso, eu venho aqui, para encerrar a minha manifestação, dizer que há uma luz no fim do túnel, e não é um trem vindo lá para cá. É a esperança de uma saída, e nós temos, além da questão da renovação, nós temos mais demandas contra a União, que são plausíveis de buscar esse recurso, que aqueles que não acreditavam lá atrás que nós pudéssemos buscar os 3 bi, hoje está aqui, porque tem pessoas que são que nem São Tomé, que é o santo, aquele que iria ver para crer, e eu sou daqueles que acredito vendo, mas feliz daquele que crê sem ver, porque acredita e aposta, e tem fé e tem confiança. E nós matamos a cobra, mostramos o porrete e está aí o couro do bicho estaqueado, o dinheiro está aqui. Então nós podemos insistir na segunda etapa dessa demanda. Nós temos que fazer aqui esse encontro de contas com a União. Tem uma lei estadual aqui que nós precisamos criar também para dar a adequação e buscar recurso. Aprovado esse projeto de lei da minha autoria, da nossa autoria, na verdade eu só sou um instrumento, são outros recursos de 2, 3 bi que podem vir. Ou seja, nós temos uma série de alternativas. O que nós precisamos é mover as peças no momento adequado. Agora, para tudo isso acontecer, tem uma razão de ser. Nós temos que ter a concessão. Se nós não tivermos a concessão, nós vamos reclamar o quê, para quem, quando, como, por quê, de que jeito? Então, nós temos um embate agora, e ele é urgente, é quase que como tirar o pai da forca. Mas nós temos capacidade, gente, homens, mulheres, técnicos, pessoas determinadas com conhecimento. E eu, em sã consciência, quer dizer que eu não acredito que a presidente Dilma, que conhece o Rio Grande como ninguém, que
quero aqui dizer, curiosamente, foi minha assessora por 3 anos. Trabalhou comigo na Assembleia Legislativa em 95, 96, em uma parte em 97, quando eu era o líder da bancada do PDT na Assembleia, no governo do Brito. Ela ajudou a combater as privatizações, que tem consciência, visão do que significa para nós, no Rio Grande do Sul, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, o que significa uma empresa pública de energia. Eu não tenho dúvida que ela vai olhar por nós. Agora nós temos que dar os instrumentos, nós temos que dar as informações, nós temos que apresentar as alternativas, nós temos que viabilizar ações que possam dar ao próprio governo, né, o caminho para que a CE, para que nós possamos ter na CE Distribuição a renovação da nossa concessão, que ela é fundamental nessa hora. Portanto, fiz esse relato e esse relatório rápido, reafirmando que temos lá no Congresso Nacional 3 instrumentos para lutar. Uma frente parlamentar com quase 300 deputados assinaram a frente parlamentar, ou seja, tem consciência do que está acontecendo. Nós temos lá um projeto de emenda à Constituição, no sentido de fazer o encaminhamento das concessões, que quando as concessões forem para a empresa pública não haja licitação, e temos lá um projeto de lei para buscar recursos que nós temos em haver e que precisamos recuperar esse valor. Além disso, nós temos que juntar todas as nossas forças para conseguir agora, finalmente e definitivamente, por tempo que for possível, a nova concessão da CE Distribuição. Um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Abra a porteira, largo a tropa e vamos junto. Então, dando sequência ao nosso painel, a secretária Ana Pellini tem 20 minutos para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, cumprimentar o Túlio. Túlio, eu leio pouca coisa, porque eu tenho pouco tempo, mas a tua coluna eu nunca pulo, sempre leio, porque eu gosto muito. Deputado Pompeu, senhor Guilherme Baggio e o Rafael Volquim, cumprimento aqui, que está me acompanhando para me ajudar, porque todo mundo sabe que eu não sou dessa área e não quero fazer exposições sobre assunto que eu não conheço, então trouxe reforço, trouxe o Rafael aqui para me ajudar. Mas, enfim, a FEPAM, assim como a Secretaria, estão muito sensibilizadas com essa questão de geração de energia. No Estado, nós temos uma situação, todos sabem, de importar energia, nós não somos autossuficientes. E, no entanto, temos potencialidade para dar um passo grande, no sentido de ter um conforto muito maior em termos de energia disponível. Atualmente, nós temos na FEPAM em torno de 280 projetos de geração de energia, dos quais 67 é de energia eólica. A energia eólica é algo que começou aqui no Rio Grande do Sul. Nós que fizemos as primeiras experiências, temos um grande potencial e durante uma década, um pouco mais aí, nós ficamos afastados, não ganhamos nenhum leilão por problemas de toda a ordem. E muitos acusam os órgãos ambientais disso, porque o licenciamento era muito demorado, muito difícil, muitas condições, e os empreendedores acabavam, então, indo para outros estados, especialmente a Bahia. Com relação a isso, nós já tomamos muitas providências, inclusive, no governo anterior, foi feito o zoneamento da energia eólica, que é um instrumento muito importante, que está ajudando o licenciamento, tornando muito mais ágil, e saiu uma portaria também recente agora, pedido do sindicato que nós estamos conseguindo dar conta desse licenciamento com muito mais agilidade, desburocratizando e sem, em nenhum momento, abrir mão de nenhum quesito ambiental, que isso, mesmo que quiséssemos, não seria possível, porque a gente tem muitos órgãos de controle, como diz o deputado Pompeu, né, a gente tem muito órgão de controle que nos fiscaliza, e que bom que é assim. Hoje, antes de começar esse painel, eu estava entregando a licença de geração de energia por biomassa para São Cepé. A cidade toda se mobilizou com esse empreendimento, porque é muito importante para eles, é de alta tecnologia, vai atender vários municípios da região, são 8 mega, mas a maior vantagem é a limpeza, porque eles vão usar como fonte a casca de arroz, que é um grande problema ambiental que se tem, né, aqui no estado. E com essa geração de energia através do uso da biomassa, nós vamos fazer essa limpeza e, ao mesmo tempo, gerar energia mais barata. Eles estavam muito contentes, inclusive vieram aqui tirar fotografia, tal o significado para aquela comunidade. Há uns 15 dias atrás, entregamos para Cambará do Sul também
uma usina que vai utilizar cavaco de madeira, resíduo de madeira, que é também algo que atormenta, né, as indústrias, porque elas têm que dar conta disso, e é caro dar conta de resíduo, todo mundo sabe, muito melhor quando ele pode gerar energia, gerar renda, e é isso que está acontecendo também em Cambará do Sul. Então, nós temos aqui no Estado um movimento, né, de geração assim, bem variado, a eólica, a biomassa, com as várias fontes, também resíduo de criações, né, de suínos, ovinos, que é outro grande problema ambiental que se tinha. Quando eu fui presidente da FEPAM, há 7 anos atrás, a gente não conseguia ampliar a produção da suinicultura, porque não dava conta dos resíduos. E agora isso é matéria-prima também para a geração de gás e outras fontes de energia que estão ajudando o Estado. Então, as coisas acabam, né, se acomodando. Temos também em análise 35 linhas de transmissão, um grande empreendimento da Eletrosul que vai cruzar todo o Estado. Isso, segundo os especialistas, e aqui o plenário é todo de especialista, podem confirmar, ele vai mudar a feição do Estado, porque um grande gargalo que nós temos é a transmissão. Então, com isso, a gente vai mudar o patamar. São 5 estudos de impacto ambiental, foi a decisão que as equipes técnicas tomaram por região, para poder racionalizar o trabalho, e o nosso compromisso é entregar as licenças de instalação até abril do ano que vem. Então, nós temos um ano ali, um pouco menos de ano, abril, maio do ano que vem, para que se façam os estudos, a gente analisa. Estamos concentrados, formamos uma equipe voltada para isso, para que realmente a gente possa atender esse objetivo e não perder esse empreendimento que é tão importante para o nosso Estado. Em termos de energia hidroelétrica, a gente tem PCH, CGH. A CGH é uma coisa que gera pouquinhos megas, mas é tão importante para aquela comunidade, exatamente porque, muitas vezes, uma propriedade não consegue ser atendida porque não tem linha de distribuição, é muito caro, ela usa pouca energia, não compensa economicamente. Mas a energia lá gerada, através dessas pequenas centrais hidroelétricas, atendem e resolvem o problema, inclusive da irrigação. Porque hoje em dia, no Rio Grande do Sul, nós temos 2 gargalos. Nós temos o gargalo da reservação de água para irrigação, que a gente está melhorando ao longo dos anos e queremos melhorar ainda mais a nossa possibilidade de reservação de água, mas temos o problema da energia para levar essa água aonde ela é necessária. E isso se atende muito através dessas pequenas centrais de geração que nós estamos também dando uma ênfase, criamos uma força-tarefa junto com a Secretaria da Agricultura para ver se a gente dá andamento. Temos um enorme empreendimento aqui no Rio Grande do Sul que está com muita dificuldade, que é chamado de Garabi, né, uma hidroelétrica na fronteira com a Argentina, Panambi-Garabi. Por quê? E aí que eu quero entrar com a questão ambiental, que depois eu vou passar para o Rafael dar continuidade. Nós temos o Parque Estadual do Turvo, que é delimitado por lei, deputado. Ele tem uma lei que deu todo o tamanho, ele é uma reserva de proteção integral por lei. Bom, agora, com esse empreendimento, a proposta é de alagar uma grande área e alagaria um pedaço do Turvo. A FEPAM fica com a culpa, porque... A FEPAM não, nesse caso foi a secretaria até, fica com a culpa porque colocou isso. Quer dizer, tem uma lei que não permite o alague daquela... Não permite nada, que não se faça nada naquela área, porque é uma área que os gaúchos entenderam de preservação. Então, houve uma liminar, a IBAMA, que está licenciando isso, porque são 2 países, né, e não conseguiu derrubar, porque é uma questão legal. Então, eu só queria, antes de passar para o Rafael, para abordar as questões ambientais mais diretamente, que a gente reflita sobre isso. Esse problema é muito mais de discussão da sociedade do que um problema de proteção ambiental, simplesmente. Eu tenho dito sempre para quem vem lá, os gaúchos é que têm que decidir. Os gaúchos decidiram aprovar uma lei que preservava o turvo. Os gaúchos podem examinar e chegar a uma conclusão diferente. Bom, agora nós podemos e queremos abrir mão de um pedaço do turvo porque queremos a energia que será gerada e que vai definitivamente mudar o status do Estado de importador de energia para exportador. Queremos. Bom, aí o debate não é ambiental.
O debate é de opção da sociedade. E esse debate tem que se dar lá na Assembleia Legislativa. Então, eu quis trazer esse assunto porque eu sei que é algo que virá. E a gente está preparado para enfrentar esse debate. Nós queremos, sim, discutir a possibilidade dessa grande hidroelétrica que pode vir a beneficiar o Rio Grande do Sul de uma maneira bem significativa, e também queremos discutir esse parque, que é único, é a maior queda horizontal, queda d'água horizontal que se tem no planeta. Então, são questões que não são assim da vontade de uma pessoa, de um técnico, elas têm que ser realmente levadas à sociedade, e a sociedade tem que estabelecer a sua prioridade para que as coisas caminhem. Bom, como eu disse, eu só queria fazer uma apresentação, dizer que a Secretaria está à disposição, nós estamos nos movimentando muito para que a burocracia, a demora do licenciamento seja um embaraço. Isso não será. Nós poderemos ter problemas ambientais reais, que nós vamos, sim, lutar por eles, nós vamos impedir que se crie uma desproteção. Mas, quanto à burocracia, quanto a métodos que não são os mais razoáveis, isso sim, isso nós vamos nos debruçar. Nós estamos recebendo sugestões de todos os setores para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa prestação de serviço. Vou passar a palavra para quem entende do assunto. Muito obrigada e desculpem aí a rapidez com que eu quis falar para não roubar tempo do Rafael. Muito obrigada. Bom dia a todos, então. Muito obrigado, secretária, pela oportunidade de falar aqui, de poder falar agora as questões um pouco mais técnicas, realmente referentes ao tema, das vulnerabilidades do sistema ambiental, do sistema elétrico brasileiro, as vulnerabilidades ambientais. E lembrando também que eu sou membro da nossa diretoria, do nosso sindicato, através do Conselho Técnico Consultivo. Então, engenheiro Alexandre, nosso presidente, bom dia a todos os demais associados e presentes aqui. Primeira coisa que eu queria dizer é que a grande vulnerabilidade ambiental que o sistema elétrico tem são essas coisas que já foram faladas pelo Altino, que são referentes às crises hídricas e aos regimes de vento. Isso realmente é quando a natureza interfere, quando o meio ambiente consegue interferir no sistema elétrico. O resto é o sistema elétrico que está indo para cima do ambiente e a vulnerabilidade passa a ser do ambiente propriamente e não necessariamente do sistema. Então, falar um pouquinho, dando início aos impactos ambientais que a geração e a transmissão de energia podem causar no nosso ambiente. Falando de todos os aspectos, de todas as possíveis formas de geração, a gente começa pela hídrica, que é a mais conhecida e mais difundida no Brasil, e ela tem diversos impactos, diversos aspectos ambientais relacionados. Rapidamente, ela fala muito na mudança de regime hídrico. A gente pega o ambiente de corredeiras, muitas vezes, o ambiente de correnteza, e transforma esse ambiente num lago. Com isso, a gente acaba causando alteração na paisagem natural, nas condições de sedimentação do que está sendo carregado pelos rios, e redução ou eliminação dos pulsos hidrológicos. Aqueles pulsos onde o rio avança, onde ele tem os seus picos de cheia e de estiagem, onde ele começa a fazer onde ele faz essa variação para cima das margens, que é muito importante para a relação com a natureza. A fragmentação dos rios em relação à fauna íctica, aos peixes, ela é muito complicada, principalmente por causa dessa questão do isolamento genético e da interrupção de rotas migratórias. Ela começa a fazer com que as espécies que necessitam de grandes áreas de extensão para se desenvolver, fiquem restritas e comece a acontecer o cruzamento muito próximo, não tem uma variedade genética, o cruzamento acaba sendo como se fosse entre irmãos, o cruzamento dessa espécie, causando problemas genéticos, doenças genéticas que podem levar até a extinção de alguma espécie. A alteração dos usos da água, com as novas características, com as reduções de vazão, algumas finalidades podem ser comprometidas e outras podem ser criadas. Então, existem aspectos bons relacionados a isso também. E a remoção de populações e desapropriações, que é muito comum de acontecer quando a gente fala de barragens, porque nós estamos falando de grandes áreas alagadas, grandes áreas afetadas pelo empreendimento. Além disso, para fazer uma barragem, para fazer uma hidrelétrica, nós precisamos chegar até ela. E o acesso também é bastante impactante, porque são verdadeiras estradas para grandes equipamentos, não são caminhos para carros para pessoas passarem. Tem que chegar caminhão, tem que chegar aço, tem que chegar concreto, brita, areia, tudo tem que ser levado até aquele ponto para que se possa realmente fazer essa obra. Então, aqui só um exemplo, uma estrada aberta, com corte de rocha, só para fazer o acesso a uma pequena central hidrelétrica para a sua obra.
Além disso, toda a instalação existente, todo o canteiro de obra, desde a parte das ombreiras da barragem, todo o canteiro, alojamento de pessoas, de materiais, de máquinas, de equipamentos, ele tem que ser trabalhado. Então, todo esse aspecto que tinha aqui mais abaixo no rio, ele tem que ser suprimido para dar condições de trabalho, para dar condições de implementar essa usina. Além disso, nós temos também a supressão de vegetação. Onde vai ser alagado, a vegetação tem que ser suprimida, ela tem que ser retirada para não causar decomposição dessa matéria orgânica depois. Então, aqui está bem demarcado, nessa PCH, a linha de onde vai a água, e daqui para baixo tudo devastado, tudo suprimido. Na verdade, porque é necessário para o empreendimento. Parte dessa vegetação que não é suprimida, essa vegetação rasteira, essa sim vai se decompor e ser transformada em gás depois. Terminada a obra, a usina estando em funcionamento, ainda restam algumas áreas de passivos. Então, a área onde funcionava o canteiro de obras, áreas de bota fora, de material excedente, têm que ser recuperadas e adequadas, incorporadas novamente ao ambiente. Além disso, a questão de vazão. A vazão remanescente, a vazão que sobra da usina, depois do reservatório, ela tem que ser muito bem dimensionada, porque, olha lá o que sobra, só naquela parte superior da imagem, é o que sobra de vazão que passa pela barragem no período de seca. Essa vazão ela tem que ser dimensionada de forma a não prejudicar os demais usos que tem a jusante desse barramento, para que as pessoas, as populações que ali existam, com abastecimento de água, com a agricultura, com a criação de seus animais, possam também sobreviver e dar continuidade ao seu trabalho. E a emissão dos gases de efeito estufa. Toda aquela matéria orgânica que não for removida, ela vai se decompor e virar metano e ser incorporada à atmosfera. Então, aqui, um exemplo de obra antiga, a usina hidrelétrica de Ernestina, teve muita vegetação que não foi suprimida, e todos estes pontos aqui são troncos de árvores que apareceram numa época de estiagem. Lá, o nível normal da água, mostrando que ele está um pouquinho abaixo do que seria. Então, com isso, mostrou os troncos que foram levados à decomposição. Todas as formas de geração de energia têm seus impactos ambientais. Todas têm que ser avaliadas e a gente sabe que a gente necessita dessa geração, precisamos da energia para fazer o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, de todas as regiões. A eólica, por mais que se diga que ela é uma energia limpa, e realmente, enquanto ela está gerando a energia, ela não está poluindo, mas ela também tem o mesmo problema de acessos, nós temos que chegar até os locais onde vão ser feitos os empreendimentos. Trabalha para fazer isso, ela passa por regiões sensíveis e às vezes ela tem que ser implantada próximas às regiões sensíveis, como as regiões de dunas e banhados, e ainda na operação tem alguma coisa relacionada ao impacto de animais, como por exemplo os morcegos, e uma incidência muito menor mesmo a questão das aves. Aqui só um exemplo de um parque lá atrás das usinas, muito próximo das torres, muito próximo das regiões de dunas, aqui que tem que ser tomado cuidado. Aqui um exemplo também de um equipamento que tem que ser utilizado para a implantação desse tipo de empreendimento. É um guindaste bastante pesado, então todas as vias que têm que ser construídas, elas têm que ter condição de receber esse tipo de máquina para a implantação do empreendimento. E aqui também uma ideia de como é que é a estrada, como é que fica o parque eólico. Essa estrada ela tem que ser permanentemente mantida, porque esse empreendimento ele necessita de manutenção constante também. A energia solar, que nós ainda não temos, pelo menos no Rio Grande do Sul, ainda muito incipiente. Também tem a questão de acessos, quando nós falarmos nas grandes fazendas de produção. As regiões sensíveis, mesma forma, banhados, áreas de preservação que poderiam ser utilizadas. A inutilização da área para outros fins, ao contrário da eólica, a eólica, toda essa área debaixo dela, que ela pode ser usada para produção agrícola, pastoreio, e a energia solar ela já não permite isso. Ainda temos a questão também de sombreamentos, os painéis acabam fazendo sombra sobre o solo, e dependendo da forma, da tecnologia utilizada, os pontos ou as regiões de calor. Na imagem aqui nós temos uma usina termosolar, ela utiliza o sol para aquecer o ar e fazer, nesse centro aqui, todos os espelhos direcionam a energia solar para esse centro, onde o ar é aquecido e faz girar uma turbina. Aqui o painel fotovoltaico, esse faz a conversão direta da energia solar em energia elétrica. E é algo que é mais utilizado hoje em dia, como está mostrado aqui no estádio do Maracanã, utilizar as coberturas para a implantação de painéis fotovoltaicos. É uma boa alternativa, porém a geração, o volume de energia gerada também é bastante baixo. A térmica, que é o nosso grande problema, muito em função de, além dos acessos das regiões sensíveis, a questão das emissões atmosféricas. A energia térmica, por nós estarmos queimando alguma coisa, seja carvão, qualquer outro combustível fóssil, óleo diesel, que foi comentado aqui,
gás natural, ou mesmo os resíduos com que a gente trabalha, o bagaço de cana, casca de arroz, os cavacos de madeira, todos têm algum componente que vai ser lançado na atmosfera. Essa é a grande preocupação da usina térmica, porque ela tem que evitar que isso aconteça. Além disso, a localização acaba sendo limitada, ela tem que estar localizada próxima ao combustível. O transporte do combustível pode encarecer bastante a utilização, a energia gerada propriamente. A necessidade constante e forte do controle das emissões atmosféricas, também de efluentes líquidos e de resíduos sólidos, porque toda essa energia, toda essa massa queimada, ela acaba deixando cinzas, alguns resíduos sólidos que também têm que ser adequados e destinados de forma correta. E tem que ter também um controle muito grande sobre a fonte do combustível. Quando a gente está falando de carvão, quando a gente está falando de biomassa, por exemplo, ele tem que estar com uma característica determinada para ser suportado pela usina e, principalmente, para que o tratamento das suas emissões seja adequado. E ainda tem a questão de demandar muita água para o resfriamento das turbinas. Então, aqui só uma imagem, uma usina térmica a carvão mineral localizado em Charqueadas, região metropolitana de Porto Alegre. Aqui as usinas de Candiota, a usina termoelétrica de Presidente Médici, as 3 fases. Então, bastante a questão atmosférica aqui relacionada, os vapores saindo, muito é vapor de água mesmo, mas já há um sensível comprometimento do ar da região de Candiota, em razão do grande volume de usinas já implantadas ali. E aqui a nossa usina em Uruguaiana de gás natural, que às vezes consegue ser utilizado, às vezes não, também pelas negociações de mercado, devido ao gás que tem que ser importado da Argentina. Não basta a gente falar só de geração de energia. Essa grande quantidade, esse grande volume de energia que nós produzimos, ele tem que ser escoado. E para escoar, nós precisamos das linhas de transmissão, que, por sua vez, também causam impactos. Tudo que nós fazemos na natureza causa impacto ao meio ambiente. As linhas de transmissão, elas têm uma característica diferente da geração, que elas atravessam grandes extensões territoriais e uma diversidade muito grande de ecossistemas. Então, a gente está falando de banhados, de vegetação protegida, biomas, a vegetação toda na Mata Atlântica tem uma legislação especial, por exemplo, áreas de preservação permanente, às vezes uma comunidade indígena, alguma coisa assim que pode atrapalhar ou ocasionar algumas variações nos projetos iniciais. Os acessos, a manutenção dos acessos é bastante importante, o monitoramento agora sim das aves que colidem com alguma frequência com as linhas, com os cabos de transmissão, e ainda a localização de subestações que também tem que ser avaliadas. Então, aqui só um exemplo, a vegetação lá do fundo é uma vegetação nativa, então ela é mantida, um corredor aberto para manutenção, tem 2 linhas de transmissão, não dá para ver muito claramente aqui, mas são 2 linhas paralelas, e na parte de vegetação nativa, lá atrás é exótica a vegetação, e na parte da vegetação nativa, um corredor aqui só necessário para a passagem dos cabos. Mas a gente tem uma ideia aqui dos acessos que têm que ser feitos, para chegar sempre ao pé de cada torre, tem que ter uma manutenção constante, tem que ter a possibilidade de acesso. Aqui é uma imagem dos sinalizadores de avifauna, são equipamentos que são colocados nos cabos para que os pássaros consigam perceber a presença desses cabos e não entrar em colisão com eles. Isso aqui, resumidamente, são os impactos ambientais que estão relacionados à geração e à transmissão de energia. Sabendo disso, sabendo da legislação que está posta, o que a gente faz, o que já foi feito, o que se pode fazer ainda para a gente melhorar o desempenho e não ficar carregando aquela chaga de que o licenciamento ambiental, de que o órgão ambiental é sempre o culpado, é sempre o malvado da história, que acaba sendo sempre quem tranca, quem bloqueia o desenvolvimento. Então, apresentar algumas ações de melhorias, tanto no diagnóstico quanto no licenciamento ambiental, que já foram feitas tanto a nível nacional como estadual há pelo menos 15 anos, e que já tem trazido bons resultados. Nós começamos com a resolução CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, de 2001, a resolução 279. Por causa do apagão energético daquela época, ela estabeleceu o uso do relatório ambiental simplificado. Até então, todos os empreendimentos, os grandes empreendimentos de geração e transmissão de energia, eles deveriam passar pelo estudo de impacto ambiental, que é um estudo mais complexo, mais completo, mas que ele tem um rito processual que demanda muito tempo. O RAS ele foi feito com o objetivo de diminuir esse tempo todo de progressão, de avaliação, e permitir que as respostas fossem mais ágeis, estabelecendo a priorização também do licenciamento sobre isso. E define quais são as situações onde o ERRIMA é realmente imprescindível. Quais são onde é que nós temos dunas, as vegetações de Mata Atlântica, zonas úmidas, banhados, as áreas de rota de aves, por exemplo.
A resolução 462, de 2014, ela foi uma complementação da 279, especificamente para a questão de energia eólica. A FEPAM trabalha desde 2001 também com a avaliação ambiental integrada das bacias hidrográficas. Basicamente, se avalia uma bacia inteira dentro dos seus inventários, dos seus aproveitamentos hidrelétricos, avaliando-os conjuntamente. E pode determinar a exigência de estudo de impacto ambiental, pode dispensar o estudo de impacto ambiental e pode, inclusive, inviabilizar previamente o empreendimento na bacia. Aqui só os critérios: uso do solo, conflitos de uso, tanto aquático como terrestre, efeitos cumulativos dos impactos, fragmentação na drenagem nos rios, trechos livres de barramento que são necessários de serem mantidos. Isso são determinações da Comissão Mundial de Represas para manter a integridade do sistema, principalmente a parte da biota, e efeitos bióticos também associados. Ainda a eficiência energética, realmente, melhorar o aproveitamento, melhorar a geração em detrimento das menores áreas possíveis para que possa ser feito. Favorabilidade ambiental, recomposição e continuidade de corredores ecológicos. Então, em 2001, a FEPAM fez esse primeiro estudo, diagnóstico ambiental da bacia do Taquariantas, onde, aqui, a bacia do rio Taquariantas, onde chegou num resultado final que de 55 aproveitamentos existentes, 38 poderiam ser implantados, totalizando 69% dos empreendimentos, chegando a 73% da energia potencial daquela bacia. Então, a gente consegue garantir 73% da energia com um aproveitamento bastante grande. Também fizemos aqui uma atualização do estudo que está sendo feita, está sendo concluída já, onde todas as áreas coloridas são as áreas impróprias, são as áreas com restrição para a implantação das hidrelétricas, e todo o restante da bacia pode ser utilizado. Então, nas áreas laranjas são os 2 rios livres de barramento, e depois são as áreas mais sensíveis que nós temos. Então, ao longo do próprio curso principal, é só essa área verde e essa aqui em roxo que acabam sendo impedidas, o restante todo da bacia pode ser utilizado para a geração de energia elétrica, e aí sim entra-se na avaliação pontual, caso a caso. Também fizemos para a bacia dos rios Ijuí, Butuí, Icamacoa e Piratinim, essas 2 bacias aqui, na região hidrográfica do Uruguai, com o resultado de 21% da área alagada, da área que seria alagada para implantar todos os aproveitamentos energéticos, 21% foi considerado viável, porém, com apenas 21%, nós geramos 60% da energia possível naquela bacia. E tivemos também mais um estudo na bacia do Apoé, em Andava, essa primeira bacia do rio Uruguai, bem junto às nascentes, onde também tivemos 67% dos empreendimentos possíveis na bacia classificados como 67% desses empreendimentos classificados como viáveis para implantação. Existem 2 bacias que já estão na lista de prioridades da FEPAM para serem avaliadas, que é o rio Camaquã e o rio da Várzea, o rio Camaquã na região do litoral e o rio da Várzea também na região do Uruguai. A secretária comentou sobre o nosso zoneamento eólico, chamado oficialmente de diretrizes e condicionantes para o licenciamento ambiental nas regiões com potencial eólico do Rio Grande do Sul. Foi trabalhado sobre o antigo Atlas Eólico, o Atlas foi apresentado uma nova versão logo que nós concluímos esse estudo. Mas, da mesma forma como aquele estudo Taquariantas, ele define quais são as regiões principais, aonde que tem incidência, possibilidade de eventos, faz a classificação quanto à sensibilidade ambiental e quais que podem ser feitas por uso do instrumento do relatório ambiental simplificado, quais que são obrigatório o uso do estudo de impacto ambiental e quais as áreas protegidas onde são vetados, essas áreas em cinza aqui, onde são vetados os empreendimentos eólicos. Então, a gente vê que de toda a área inventariada, praticamente toda ela pode ser utilizada para a geração de energia também. Esses estudos preliminares nos ganham muito tempo e proporcionam ao empresário, ao investidor, uma primeira avaliação de quanto que ele vai gastar, tanto de tempo quanto de recursos financeiros, para poder fazer o licenciamento ambiental e o próprio empreendimento, porque uma coisa vai acabar vinculada à outra. As exigências do licenciamento podem encarecer enormemente o projeto e o desenvolvimento da obra também. Além disso, o secretário comentou também, agora, dia 2 de junho, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a portaria da FEPAM, número 61, de 2005, que trouxe essa grande novidade aqui. A gente para de avaliar a necessidade do estudo de impacto ambiental do parque eólico,
apenas pelo tamanho dele, pela potência gerada, mas passa a olhar para o ambiente realmente. Então, existem parques de grandes potências, parques de 100 MB, de 150 megawatts, que podem ser avaliados seguramente com o uso do RAS, do Relatório Ambiental Simplificado, deixando o EARIMA para realmente as condições estritamente necessárias. Novamente, áreas de preservação, banhado, Mata Atlântica, fauna ameaçada de extinção e tal. E para não ir contra uma lei federal, se mantém a questão da medida compensatória para reverter a unidade de conservação, que é o valor de 0,5% do que vai ser investido no empreendimento, para que a gente consiga ainda assim fazer a recuperação e a manutenção das unidades de conservação do Estado e do país. Uma necessidade que nós já estamos verificando também é o zoneamento minerário e termoelétrico na região de Candiota. Como eu disse, o ar já está ficando saturado naquela região. Então, identificar onde é que tem as reservas de carvão, avaliar a situação da saturação dessa bacia atmosférica, verificar a disponibilidade hídrica dos rios da região, nós precisamos de água para fazer o funcionamento dessas térmicas, e indicar quais são os locais mais e menos favoráveis para a implantação dessas usinas, preliminarmente, também objetivando não ter que fazer o estudo de impacto ambiental, que é bastante moroso, bastante demorado para tudo isso. E, associado a isso, as próprias jazidas, as próprias reservas de carvão, já entrariam nessa avaliação junto, para que a gente já pudesse saber, de antemão, onde que elas estão e qual a melhor forma de executar esse licenciamento ambiental. E o planejamento da transmissão de energia elétrica, que também é bastante importante, de nada adianta produzirmos a energia e não ter para onde levar, ou não ter como levar até os pontos de consumo. Já trabalhamos com a questão da otimização das linhas de transmissão, utilizando os mesmos traçados, os mesmos trajetos possíveis, maximizar as estruturas para que a estrutura possa carregar, possa transmitir o maior volume possível de energia, e aprimoramento dos estudos ambientais também. Esse exemplo que a secretária também mencionou no início, são 35 linhas de transmissão que vão ser implantadas pela Eletrosul em todo o Estado. A priori, cada uma deveria ter um estudo de impacto ambiental, então seriam 35 estudos de impacto ambiental, 35 audiências públicas, 35 volumes de processo, 35 equipes para fazer a avaliação, e nós resumimos tudo isso a 5 estudos de impacto ambiental regionalizados. De forma otimizada, nós vamos fazer toda a avaliação dos problemas que podem vir através da implantação dessas linhas de transmissão e fazer um processo também bastante ágil, bastante rápido para a concessão. Então, para fechar... Rafael, desculpe o meu papel de chato oficial aqui, nós estamos com 10 minutos de estouro já. É o último slide, é 1 minuto que tu me deu a mais. Não é pela falta de interesse da palestra, é só pela necessidade da gente cumprir o horário. Obrigado. Perfeito. Quando o Túlio me disse 10 minutos, eu disse que eu precisava de mais tempo, ele me concedeu 11, então eu vou fazer uso desse 1, Túlio. Já foi. Ah, já foi? Há horas. Então, desculpa. Já passaram 9 do teu 1, mas estou tranquilo, Perfeito. termina. Não, essa é a última transparência. Então, quais são as grandes dificuldades que nós temos no licenciamento ambiental, que são coisas que ainda acontecem, mesmo nós já estamos em 2015? Quais são as razões de indeferimento de licença? Principalmente, particularidades ambientais, isso acontece realmente, são situações que não podem receber, são ambientes que não podem receber aquele determinado empreendimento, ou pelo menos não na condição como ele está sendo apresentado. Mas grandes problemas que nós temos é a ausência do meio ambiente na elaboração dos projetos. A concepção dos projetos elétricos, muitas vezes a gente tem a noção clara, a percepção clara de que os atores do meio ambiente eles não participam. Dentro das empresas, dentro das companhias, dentro dos investidores, eles não fazem a avaliação correta do ambiente preliminarmente. Acabam jogando todo esse ônus para o órgão ambiental, mas todo mundo está seguindo a mesma legislação, todo mundo segue os mesmos critérios. E a gente sabe, ainda um pouco de vício da engenharia, de que o meio ambiente ele acaba sendo, dentro das empresas, dentro das instituições, relegado a segundo plano, quando, na verdade, ele tem que estar lá na base, desde a origem dos investimentos. Ainda muito descumprimento de prazos estabelecidos, isso gera alguns indeferimentos. Os estudos ambientais insuficientes, isso também tem acontecido bastante. Trabalhamos cada vez mais para otimizar os estudos, para que eles se restringam ao estritamente necessário, mas esse estritamente necessário tem que ser cumprido à risca. E as consultorias ambientais mal preparadas ou mal estruturadas, que ainda existem algumas no mercado, mas que com o tempo, com essa nossa exigência, com o sucesso dessas experiências, esperamos que elas comecem a se modernizar para que possam participar mais ativamente. Então, esgotado o tempo, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, deixo os contatos aqui e ficamos abertos, aguardando para o debate. Obrigado. Obrigado ao Rafael. A gente certamente vai ter oportunidade de aprofundar esses temas aí no período de debate. Vamos agora, então, passar a palavra ao Dr. Baggio, por favor. Prefiro usar aqui. Não.
Bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer o convite do SENGE, em nome do presidente Alexandre. Cumprimentar aqui os meus amigos, meus colegas, o doutor Altino, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério, uma das maiores autoridades do setor de energia elétrica do país. Carrion, ex-presidente da CE, também amigo, com quem eu também tive a oportunidade de trabalhar. Schreider, o Braga, que está aqui, meus colegas da mesa de debate. Queria cumprimentar senhoras e senhores. Queria também falar para os senhores que eu sou daqui, né, venho para casa, embora não more mais em Brasília, não moro mais em Porto Alegre, há 13 anos praticamente, mas sou daqui, é a minha casa, e também queria cumprimentar e agradecer meus pais que estão ali em cima, são arquitetos, então são quase engenheiros, né? Eu queria agradecer eles também por tudo. E, enfim, eu vou falar mais sobre o setor elétrico mesmo, né? Eu não vou, assim, não tenho uma pretensão de ter respostas. Na verdade, aqui a minha participação vai ser muito mais de apresentar o panorama do setor elétrico atual. O Dr. Altino fez uma exposição em que ele apresenta questões estruturais do setor e questões conjunturais. Eu vou me aprofundar um pouco mais em questões conjunturais do setor e, obviamente, na área que é a minha área de atuação, uma área de trabalho. Sou advogado, não tenho vergonha disso. Como disse o Dr. Pompeu também, os advogados são uma classe que às vezes é mal compreendida, mas os advogados são necessários, nós temos que entender que eles são necessários. Então, a minha participação vai ser nesse sentido. Só que eu vou falar sobre conflitos, vou falar de problemas do setor elétrico. Então, eu encontrei um desenho aqui interessante e que ele procura, obviamente, de uma forma bastante simplificada, mas ele coloca o que é o setor elétrico assim de um modo relativamente ilustrativo, meramente ilustrativo. Nós temos um conflito, o setor elétrico é conflitante. De um lado, de uma das partes, nós vamos ter o consumidor, muitas vezes, quando ele é grandes consumidores, grandes usuários de energia, conseguem se defender, conseguem apresentar e defender os seus interesses, né, num cenário da política nacional, num cenário do setor elétrico, mas muitas vezes o maior número dos consumidores do Brasil, que somos nós, consumidores residenciais, consumidores comerciais, industriais de pequeno porte, são defendidos ou têm os seus interesses protegidos, ora pela lei, pela agência reguladora, pelo poder público, pelo poder concedente, e ele procura, de certa forma, garantir o abastecimento e garantir a modicidade tarifária, garantir o abastecimento ao menor preço possível, ao menor custo possível. Só que nós temos os agentes do setor elétrico que investem recursos que poderiam ser investidos em outros ramos da economia, mas eles investem no setor de energia e eles querem seu retorno. E, obviamente, o maior retorno possível. E há um conflito nisso. A distribuidora que presta o serviço, por exemplo, de atendimento a nós, residenciais, de fio e venda de energia, ela quer maximizar o seu resultado, e isso é perfeitamente legítimo. Mas existem limites para isso. E aí o papel da regulação do setor elétrico é atuar para garantir que esses monopólios naturais não se utilizem dessa característica de serem os únicos prestadores de serviço para poderem cobrar preços abusivos e exorbitantes. Nós temos aquele sujeito que produz a energia, que é o gerador de energia elétrica. Ele pode ser produtor independente, ele pode ser serviço público, enfim, mas ele é o cara que investe para produzir energia. Ele pode fazer eólica, solar, biomassa, térmica, hidrelétrica. E esse sujeito também quer maximizar seus ganhos. E temos o transmissor, que presta serviços de transporte de energia entre centros de consumo e a geração que é remota, ou a hidroeletricidade,
em regra geral, ela ocorre distante do centro de consumo. E, dentro desse cenário, nós temos os agentes institucionais, o Ministério de Minas e Energia, da qual o Dr. Altino é o secretário de Planejamento, a agência reguladora, que faz a regulação dessas atividades, o Operador Nacional do Sistema, que opera esse conjunto de agentes do setor de modo independente desses agentes, e faz uma coisa que é muito comum e corriqueira no setor elétrico, mas que fora do setor elétrico pode parecer uma coisa atípica. Os senhores, o Operador Nacional do Sistema é quem define o preço da energia no mercado brasileiro, no mercado de curto prazo, porque ele define, a partir dos recursos energéticos disponíveis, ele calcula e apresenta o tal do custo marginal de operação. E, a partir desse custo marginal, que nós temos o preço da energia. E quem não é do setor, eu acho que muito dificilmente já ouviu falar do Operador Nacional do Sistema. Mas, por sorvete, a importância que tem desse órgão, que é uma associação privada, composta de todos os agentes do setor elétrico, que comercializam, que consomem, que produzem energia elétrica. Nós temos a CCE, que é um órgão do setor que viabiliza a comercialização, ela foi constituída para isso, para que a comercialização da energia ocorra de forma centralizada e organizada. É uma espécie de um mercado, de uma bolsa de energia, não é bolsa propriamente dita, mas ela administra os contratos. O setor de energia acontece situações que são também fora do senso comum, em que todas as operações de compra e venda de energia são registradas nessa Câmara de Comercialização e elas ocorrem ex post, ou a posteriori do consumo efetivamente feito. Então, há uma série de transações muito mais contábeis do que propriamente compra e venda com a tradição que nós conhecemos no nosso regime normal de direito. A empresa de planejamento energético, a EPE, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que faz os estudos de planejamento, estudos esses que são considerados pelo Ministério na definição da expansão da transmissão, na expansão da geração, também participa está dentro desse cenário de conflito. O Ministério Público, eu botei MP aqui, o Ministério Público, que também se envolve nessas questões do setor elétrico. Aqui também a gente pode ver como o Ministério do Planejamento, se vocês quiserem, que também se envolve no Executivo Federal. E o Ministério da Fazenda, propositalmente, que também atua e participa e discute uma série de questões do setor elétrico. Então, o setor elétrico, senhoras e senhores, é conflituoso por natureza. Aqui eu botei um outro desenhozinho interessante, em que eu apresento apenas o setor elétrico e outros grupos de interesse que também disputam questões relativas ao setor elétrico. Como acabamos de ver aqui a secretária Ana e o diretor Rafael falando da questão ambiental, e a questão ambiental realmente ela é muito relevante no setor elétrico, porque nós temos que tomar decisões. E aí entra o deputado Pompeu, que é a política. A política é a arte de decidir, né? Em que eu tenho interesses conflitantes e eu vou ter ali determinados... eu vou ter que observar na política que tipo de decisão eu vou dar a um determinado lugar. Se eu vou usar, por exemplo, a reserva do turvo, se eu não vou usar o turvo, se eu vou aproveitar instalar usinas nucleares no país, se não vai ser nuclear. Olha que coisa interessante. O Dr. Altino falou agora que o Brasil expandiu com usinas a diesel, quer dizer, poluidoras e caras, né, porque nós não tínhamos outras alternativas. E, como disse o Dr. Altino, a energia elétrica ela é um elemento necessário para o crescimento, e mais do que isso, ela é necessário para a vida nas cidades, a vida que nós temos hoje, ela é impensável sem energia elétrica. De modo que nós tivemos que expandir, porque nós vamos continuar expandindo, o setor elétrico vai continuar expandindo e vai utilizar os recursos energéticos disponíveis. Se nós tivermos diesel,
eventualmente vai ser diesel, claro que não é o que nós queremos, não é o que o setor elétrico quer, mas se for necessário, é o que será feito. Assim como vai ser, se eventualmente for nuclear, agora a gente tem acompanhado pela imprensa, o Ministério de Minas e Energia, o ministro Eduardo Braga, tem manifestado o interesse de fazer uma emenda constitucional para permitir a participação na usina nuclear, embora também seja uma energia que traga algumas apreensões, porque a gente viu os eventos recentes no Japão, com o tsunami, né? Que na China, enfim, Fukushima, exatamente. Então, são temas que nós vamos ter que avaliar nesse nosso modelo. Então, além disso, tem a inflação, quer dizer, o controle da inflação. Eu não posso expandir a qualquer preço, porque eu tenho que garantir a capacidade de pagamento do consumidor, a capacidade de financiamento do Estado. Olha que coisa curiosa, há pouco tempo atrás o Estado tinha recursos por meio do BNDES para financiar os grandes investimentos, e o BNDES agora ele está enfrentando dificuldades, há uma escassez de recursos no país. Então, nós temos que trabalhar nesse cenário. E há um cenário, obviamente, de conflitos. E é resolvido por meio da política, ou, quando não há diálogo, quando não há conversa, recorre-se ao judiciário. O que, na minha opinião, é o pior caminho que pode existir. Porque os senhores imaginem levar assuntos complexos, técnicos, como aqueles atinentes ao setor elétrico, para um magistrado que não tem formação, que não conhece a matéria profundamente, e vai ter que tomar uma decisão que, às vezes, ela é incompatível com os conceitos do setor elétrico. Então, mas é inevitável. E os senhores não imaginam, até estava comentando ontem, que o volume de trabalho no escritório cresceu muito com ações judiciais, porque, como eu vou mostrar aqui na sequência da minha exposição, nós temos o aumento de demandas, o aumento de conflitos e confrontos no setor elétrico, que só tende a dificultar soluções. Mas eu não posso me queixar. Enfim, interesses contrários são diferentes de interesses contraditórios. Contrários, eles são interesses em que há uma tensão, obviamente, cada um puxa para o seu lado, mas eles não se anulam, eles não são excludentes. Contraditório, sim, é quando a gente tem que afastar um em detrimento do outro. O setor elétrico, ele convive com os dois, mas ele, como disse o doutor Altino, a história dele, nos seus últimos, sei lá, quase 100 anos, 90 anos, é de convivência com esses conflitos no setor. Então, entrando rapidamente numa questão que eu considero muito relevante e que eu reputo como talvez a mais importante para que nós tenhamos esse aumento da judicialização no setor elétrico, que é o seguinte: a norma administrativa, a norma regulatória do setor, ela tem que ser decidida, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser vista e até constituída, observando 3 vértices desse triângulo. Eu botei economia em cima para depois não falarem que eu estou colocando o direito em primeiro, mas, obviamente, o direito está em primeiro. Direito, economia e engenharia. Se nós não observarmos esses 3 elementos, a gente não viabiliza, especificamente no setor elétrico, os projetos. Então, não adianta eu ter um excelente direito se o projeto ele não é economicamente viável. Eu não estou nem falando da questão ambiental, mas basicamente no setor, porque a questão ambiental ela é decidida fora do setor elétrico. O setor elétrico, o Ministério de Minas, a agência reguladora, analisam basicamente esses fatores. Eles não analisam questões ambientais, embora haja uma participação no debate ambiental. De modo que, rapidamente, vou seguir para não depois falarem do tempo, eu vou entrar nos pontos mais específicos que nós temos hoje de vulnerabilidades no setor elétrico. E vou tentar também não falar muito em termos juridiquês, vou falar um pouco mais
em termos leigos, para a gente poder discutir. Os geradores hidrelétricos, senhoras e senhores, eles hoje enfrentam talvez um dos problemas mais graves que poderiam atingir os geradores nos últimos anos, que é o tal do GSF. Não sei se vocês já ouviram falar, o famoso GSF, que é uma sigla que em inglês significa Generating Scaling Factor, something like that, alguma coisa assim, e ela significa basicamente o seguinte: fator de ajuste da energia do MRE. O que é MRE, né? O MRE, não sei se o senhor sabe, é o grande condomínio da geração da energia do país. Toda energia hidráulica no país, ela é conectada, do Sistema Interligado Nacional, né, no sistema conectado, ela é concentrada nesse mecanismo de realocação de energia. Todo mundo coloca a energia lá para dentro, hidráulica, e depois ela é distribuída para cada usina geradora de acordo com o tamanho da usina, né? Tecnicamente não é isso, ela é distribuída de acordo com a energia assegurada, com a garantia física da usina, mas é calculada essa energia assegurada de acordo com o que aquela usina produz para o sistema. Então, se nós 5 fôssemos 5 usinas do sistema brasileiro e produzíssemos energia, nós colocaríamos ela num grande baú, simplificando, e distribuiríamos para nós de acordo com a nossa energia assegurada. Só que nós fizemos os nossos contratos de acordo com essa energia assegurada. Perfeito. Outra coisa fantástica do setor elétrico é que o gerador hidráulico, via de regra, ele não decide se vai operar. Ele não decide se vai produzir energia elétrica. Quem decide isso para ele é o nosso amigo ONS. Então, imagine eu fazer um contrato, eu produzo sapatos. Eu faço contratos de venda de sapatos, mas eu não controlo a produção de sapatos. Por isso que existe esse tal do MRE, que eu faço contratos de venda, mas eu sei que um de nós aqui, ou todos, ou um pouquinho de cada um de nós, vai produzir energia e nos entregar de volta. É o tal da mitigação do risco hidrológico. Pois bem, o que está acontecendo hoje, e todos os geradores hidrelétricos estão sendo afetados, é que há uma redução da energia hidrelétrica com a entrada de outras fontes de energia, como, por exemplo, eólica, térmica, enfim, redução da carga, que ao invés de reduzir a geração hidrelétrica, ao invés de reduzir a geração termoelétrica, reduz a geração hidrelétrica e mantém a termoelétrica em operação. Acontece que esses geradores estão sofrendo, então, a tal da redução da energia que é alocada a eles, porque eles estão produzindo menos. Só que eles têm contratos de venda. Então, a conta desse tal do GSF, o ano passado, estima-se em 20 bilhões de reais, outros dizem que é menos que isso, mas, enfim, é um número entre 10 e 20 bilhões de reais, talvez um pouco menos, mas, enfim, essa é uma demanda certa. Alguns agentes já entraram em juízo, as associações muito provavelmente entrarão em juízo, aliás, eu diria que é certo que entrarão em juízo, porque está faltando um modo, uma solução, um mecanismo de solução amigável desse ponto. Bom, eu vou passar mais rápido, mas revisão das garantias físicas das usinas, das grandes usinas, é um tema também muito interessante, e eu não sei se vai virar ações judiciais, mas vai haver vai haver uma revisão da energia que é alocada a cada usina no sistema, de acordo com o que essa usina contribui para o sistema hidrelétrico, né? Isso vai acontecer, deveria ter acontecido ano passado, vai acontecer ao longo de 2015, e alguns agentes vão ganhar, alguns agentes vão perder, e eu imagino que os agentes que eventualmente vierem a se sentir prejudicados vão brigar por isso. Revisão das pequenas centrais, olha que interessante. As grandes usinas, elas vão ter essa revisão ordinária. E as pequenas centrais, elas têm revisões extraordinárias a cada 6 meses. Essas usinas, algumas também já ingressaram em juízo contra essas revisões de garantia física, e é provável que também as associações entrem em juízo.
Termoelétricos um outro tipo de geração de energia termoelétrica, que tem outras características que não as mesmas da usina hidrelétrica, enfrenta hoje um problema, basicamente, que é chamado de ADOMP. É uma sigla do setor elétrico, que não me lembro o que significa, mas ela, basicamente, é o seguinte: a usina térmica ela tem compromissos de entrega de energia calculados em base horária. Só que, muitas vezes, essa usina fica fora por 1 hora, 2 horas, por determinadas razões, e tenta recompor esse período, além dos índices de saída forçada e programada dessas usinas. O problema é que, quando ela fica exposta, quando ela não produz energia naquela hora, ela vai pagar o preço do mercado de curto prazo, que normalmente é mais caro do que o custo variável dela, o custo para ela operar. Dito de outra forma, é um prejuízo que atinge as usinas termoelétricas que têm custo variável mais baixos. Olha que coisa até um pouco paradoxal. Por um lado, as usinas mais caras não gerarem, elas não vão ser prejudicadas, mas as usinas térmicas mais baratas, se não gerarem, serão prejudicadas. Obviamente, isso é uma matéria que também está na Justiça. Outra questão, como disse o doutor Altino, nós estamos hoje com um parque gerador termoelétrico em operação, diria talvez contínuo, desde 2013, alguma coisa assim, e muitas dessas usinas reclamam, aí no meu entendimento, sem razão, reclamam que elas deveriam ter as tal das paradas programadas, definidas e autorizadas pelo poder concedente. Nesse caso, elas, na verdade, o que elas reclamam? Elas dizem que elas não foram contratadas para operar de forma ininterrupta. Isso não é verdade. Quando o poder concedente contratou essas usinas, ele contratou para que elas ficassem à disposição do operador nacional do sistema, seja por um período curto ou, eventualmente, por um período longo, desde que o sistema assim o faça. Há casos na Justiça também sobre isso. Bom, todos os geradores hidrelétricos hoje enfrentam um problema muito sério, que é o atraso na operação comercial, o atraso no início da geração, o que compromete o início do suprimento dos seus contratos. Os geradores hidrelétricos e termoelétricos, todos eles há alguns anos atrás, foram à agência reguladora e diziam o seguinte: agência, eu estou com problema ambiental, eu tenho problema de transmissão, eu tenho problema de sei lá o quê, e a agência analisava aquilo e concedia a eles um waiver, concedia o tal do excludente de responsabilidade. Analisava e via que eles não tinham tido culpa pelo atraso nas obras. Acontece que, nos últimos, sei lá, um ano e meio, a agência mudou radicalmente a sua posição. Ela parou de conceder excludentes de responsabilidade, dizendo, por outros motivos, não porque não há mais excludentes, mas porque o preço no mercado está muito alto e, obviamente, quando ela decide assim, quando ela concede excludente de responsabilidade, ela repassa essa conta, esse custo para alguém, no caso, o consumidor final. Então, ela, de certa forma, voltando ao primeiro slide, ela protege o consumidor final, ainda que faça, no meu entendimento, muitas vezes, contrária à lei. Reequilíbrio econômico-financeiro é uma demanda que certamente virá, os geradores vão pleitear o reequilíbrio, obviamente, para buscar o repasse para o consumidor final. As questões ambientais também elas serão enfrentadas e discutidas no setor. Bom, incertezas regulatórias quanto ao atraso da transmissão é um risco do gerador, ele não sabe agora se, eventualmente, a transmissão atrasar, se ele vai ter que cumprir o seu contrato ou não, ele não sabe o impacto que isso pode ter. Os autoprodutores fizeram algumas discussões, tem uma demanda em juízo, que diz respeito ao aumento do encargo de serviço do sistema, um custo do setor, um encargo do setor, por conta da redução do PLD máximo. É um tema bastante complexo, mas, enfim, estão em juízo.
Transmissores, poxa, tem um negócio, esse tal do PVI, parcela variável por indisponibilidade ou parcela variável por atraso, já estão em juízo também, porque há um desconto de 12% na receita dos geradores no primeiro ano, se eles atrasarem mais do que 90 dias. Eles entendem que isso não é uma penalidade prevista na norma, ela supera o limite legal, que é de 2% ao ano, e eles estão em juízo também. Os atrasos dos transmissores é um problema, a gente viu que transmissores atrasados comprometem a geração de energia, a gente tem vários casos hoje, talvez o mais significativo seja da linha de transmissão que conecta Telespires, em que a usina está pronta, não pode operar porque a linha de transmissão não existe. Haverá pedidos de reequilíbrio econômico que já existem em tramitação na agência reguladora, embora não tenha havido ainda uma decisão. Já estou terminando. E distribuidores, isso aqui é uma coisa muito interessante, é um impacto que vai haver, o aumento da demanda judicial por parte dos consumidores, que vão ter os seus custos aumentados em face do realismo tarifário, e atrasos no pagamento da CDE. Também há já alguns distribuidores que ingressaram em juízo, porque eles têm direito a receber recursos da Eletrobras, a Eletrobras não tem mais dinheiro, ela não paga os distribuidores têm que pagar a Eletrobras da própria CDE, porque a Eletrobras precisa arrecadar dinheiro para a tal da CDE, uma conta setorial. Os distribuidores entram na justiça para não pagar a Eletrobras não paga os distribuidores. E aí vira uma confusão. E um último tema que eu vi ontem, que eu coloquei rapidinho, eu vi na imprensa também, não analisei, mas coloco aqui para ponderar com os senhores. O TCU, nosso querido Tribunal de Contas da União, deu uma determinação para o Ministério de Minas e Energia para que ele não assine os contratos de concessão por conta de que não foi comprovado adequadamente o interesse público na prorrogação das atuais concessões e que, obviamente, deveria haver uma licitação ou retirar as concessões das estatais e passar para agentes privados. Não que isso seja um problema, mas é uma forma bastante estranha de fazer uma espécie de privatização do setor elétrico por decisões do Tribunal de Contas da União. Isso provavelmente também vai acabar na Justiça se for continuado dessa forma. Os consumidores, não acabei ainda, mas eu vou passar muito rápido, eles pagam essa conta de tal de CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, é uma conta que subsidia uma série de investimentos no setor elétrico. Encargo de serviço do sistema é um custo para a operação das usinas, e a portaria 455 também está na Justiça a respeito desse tema. Todos eles discutem na Justiça uma resolução do CNPE número 3, que atribui a conta do despacho das usinas termoelétricas para os agentes setoriais. Eu já falei rapidamente da formação de preço do ONS. A CCE recentemente tomou uma decisão sobre uma ação judicial da usina de Santo Antônio, que é uma das maiores usinas do país, o que também vai levar os agentes à judicialização. Há uma grande discussão sobre a expansão da matriz e, portanto, do próprio setor elétrico, que leva os agentes a discutir constantemente no Ministério de Minas e na EPE como vai se dar essa expansão da matriz, e nós temos aí a necessidade de manter a estabilidade regulatória institucional para que mais investimentos sejam feitos nesse setor que é necessário, mas não suficiente para o crescimento do país. Muito obrigado. Faltou. Eu tinha esquecido, mas eu não preciso falar nada.